Vamos então para a nossa aula de hoje. O tema é a entrada triunfal. Já estamos na 7ª aula, de um total de 12 aulas. Então estamos passando da metade hoje. No resumo da aula passada, estudamos sobre o Monte da Transfiguração, como foi dito. Vimos que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O rosto de Jesus resplandecia a sua própria glória. O brilho dele não era um reflexo de algo, não era um reflexo em sua face, mas a luz que resplandecia, ela emanava de si mesmo. As vestes brancas mostravam a sua pureza. Era um branco perfeito que mostra a sua perfeição, fazendo referência ao Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. Pedro, Tiago e João estavam lá no monte da Transfiguração e eles tiveram uma experiência extraordinária. Eles viram Jesus na sua transfiguração, mas também viram Moisés e viram Elias. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. E a experiência foi tão incrível que Pedro sugere construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Porque ele sugere, ele queria ter a presença deles por mais tempo. Mas também a experiência ela não encerra por ali. Também nós vemos que após essa sugestão de Pedro, uma nuvem enche aquele lugar e uma voz ressoa, a voz de Deus ressoa dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Os discípulos, após toda essa experiência da transfiguração, da visão de Moisés, de Elias, da nuvem que cobria aquele lugar e da voz de Deus ressoando, essa experiência foi tão extraordinária para eles que eles caem em terra. E Jesus se aproxima deles, encosta neles e diz para que eles se levantem, que eles não precisavam temer aquilo. Então, Jesus diz: não há o que temer. Ele se aproxima dele, os toca e diz para que eles se levantem. Não há o que temer, nós vimos. Não há o que temer. Eles levantaram os olhos, Moisés não estava lá, Elias não estava lá, o rosto de Jesus já não brilhava mais, as vestes já não eram brancas, a nuvem já não estava mais lá e já não se ouvia mais nenhuma voz. Aquela experiência se passou e aquela experiência foi apenas um vislumbre do que nós teremos na eternidade. Então eles tiveram apenas um spoiler, assim que se diz, né, para os jovens de hoje, daquilo que nós teremos no céu. E no céu será o eterno monte da transfiguração. Todos os salvos irão um dia estar na presença de Jesus, não temporariamente, mas para sempre. Estarão ali e não verão mais a glória de Deus por um momento, mas verão a glória de Deus para sempre, porque Apocalipse diz que lá na Nova Jerusalém não necessitará de sol, porque a luz do Cordeiro ilumina todas as coisas. Então veremos a Deus face a face e não veremos como Moisés viu. Então teremos esse privilégio. E somente aqueles que aceitaram a Cristo poderão ver a Deus face a face. Entramos então agora no nosso texto. Vamos abrir o nosso texto em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Tá? O texto diz assim, a palavra de Deus diz assim: "E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: E dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como lhes Jesus ordenara, trouxe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelas portas abertas desse lugar, pela sua palavra que todas as semanas é aberta e lida aqui, Pai, de forma pública, onde todos que aqui estiverem podem ouvir a sua palavra, quanto aqueles que estão pela internet também podem ouvir a tua palavra, Pai, que é gratuita a todos. A sua palavra que também, Pai, é capaz de produzir fé no coração dos homens. Que o Senhor possa, nessa manhã, através do seu Espírito Santo, dar entendimento tanto a mim, quanto aos irmãos, quanto aos ouvintes, para que possamos não somente ouvir a tua palavra, mas possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Muito obrigado por tudo. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A entrada triunfal. Nessa manhã, então, estudaremos, a partir desse texto, sobre 3 ofícios de Jesus. Basicamente, nós veremos o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E nós vamos entender que Jesus desempenhou e ainda desempenha este ofício ainda desempenha este ofício entre nós. Os ofícios eram papéis ou trabalhos desempenhados por um indivíduo, por uma pessoa no Antigo Testamento. Mas para que alguém desempenhasse um destes 3 ofícios, este indivíduo deveria ser ungido para isso, ou seja, ele deveria ser escolhido, deveria ser separado e deveria ser consagrado para este serviço. Ninguém ungia a si mesmo para estes ofícios. Então, se você fosse um profeta, se você fosse um sacerdote, ou se você fosse um rei, você precisaria ser ungido, escolhido, separado. E não existia auto-unção. Hoje nós vemos aí muitos se auto-ungindo. Alguém pega um recipiente com óleo, com azeite, e derrama sobre si mesmo e se autoconclama profeta de Deus. Não é assim que funciona com as Escrituras. Para realizar esse ofício, você deveria ser escolhido por Deus. Veremos que Deus ungiu a Cristo para que ele exercesse estes ofícios ou estes papéis, estes trabalhos em meio ao seu povo para favorecer o seu povo. Vamos começar no nosso texto.
o verso 1 ao verso 3 de Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de necessário, né? Aqui fala mister, mas o Senhor há de precisar. O Senhor necessita deles, é isso que vocês vão dizer. E logo, o dono destes animais permitirá. Veja que Jesus está indo para Jerusalém, o lugar que ele havia predito que seria o lugar da sua traição e o lugar da sua morte. Até então, Cristo havia dito muitas vezes aos discípulos: o que vocês viram e o que vocês ouviram, não diga a ninguém. Então, Jesus ainda ensinava muitas coisas, revelava muitas coisas aos discípulos, mas aquilo ainda permanecia oculto entre eles. Até que chegasse o momento exato do qual isso tudo deveria ser divulgado. Na mente do judeu ainda havia muita confusão do que de certo ou de quem de certo era Jesus. Eles sabiam pelas escrituras que um Messias havia sido prometido por Deus, e esse Messias, ele viria para ser o seu libertador. Mas o judeu, ele estava debaixo da opressão romana, debaixo do governo romano, e ele esperava que esse Messias, o libertador, seria um rei que viria para libertá-los do poder e do jugo do Império Romano. Essa era a visão que eles tinham sobre o Messias. Então, quando eles veem Jesus, eles desprezam a Jesus, porque não é o ideal de Messias que eles esperavam. Eles esperavam um grande libertador. E ao lermos esse texto, podemos começar fazendo a seguinte pergunta: por que Jesus elaborou um plano para que ele entrasse em Jerusalém? Não poderia simplesmente chegar e entrar? Mas por que então ele elaborou um plano para que ele entrasse em Jerusalém? Por que um plano tão elaborado? Por que Jesus organizou a sua entrada em Jerusalém para que fosse dessa maneira, planejada sobre um jumento? A resposta está no próprio texto, de verso 4 a verso 5, que diz assim: Ora, tudo isso aconteceu, todo esse plano, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumento, filho de animal de carga. Esse profeta que Jesus se refere é Zacarias. Zacarias capítulo 9, verso 9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Os discípulos, então, cumprem aquilo que Jesus ordenou. O verso 6 ao verso 10 diz: E indo os discípulos e fazendo como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre
Eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. O que hoje a gente vê no catolicismo, o Domingo de Ramos, é uma reprodução do que está acontecendo aqui. Verso 9. E a multidão que ia adiante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos. Era como se o povo conclamasse: salva-nos com o poder que vem do alto. Hosana nas alturas. Salva-nos com o poder que vem do alto. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Jesus entrou em Jerusalém, a multidão seguia-o conclamando como filho de Davi, ou seja, pertencente à linhagem real, e ali estava Jesus, o rei dos judeus, entrando em Jerusalém, o lugar que ele havia de ser traído e morto, crucificado. Jesus, quando foi morto, ele recebeu no topo da sua cruz escrito Rei dos Judeus. Após a sua entrada, o povo de Jerusalém se alvoroçou e questionava quem é este. A resposta é clara e é direta no verso 11, que é dito: e a multidão dizia, a mesma multidão que o chamava de filho de Davi, que dizia Hosana nas alturas, essa multidão que o seguia disse: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, irmãos, vemos aqui Jesus sendo conclamado rei. Vemos Jesus também sendo reconhecido como o profeta. Então já vemos dois ofícios. Mas também Jesus ele está entrando em Jerusalém, dando sequência à sua missão de sacerdote. Mais à frente, nós entenderemos cada um desses ofícios. Dois elementos da sua obra, então, são mencionados aqui neste texto: a sua obra como rei e a sua obra como profeta. E se avançarmos e entendermos o contexto, entenderemos que até Jesus chegar na cruz, então veremos o seu ofício de sacerdote sendo cumprido. Na teologia, o triplo ofício de Jesus é chamado de munus triplex. O triplo ofício de Jesus. Tome nota dos ofícios. Pode ser útil na próxima aula. Os três ofícios de Jesus. Ofício de profeta, ofício de sacerdote, ofício de rei. Estes três ofícios são cumpridos na obra e na pessoa de Jesus. Vamos então dedicar um tempo para falar sobre cada um destes três ofícios. Todos os três cargos, o de profeta, o de sacerdote e o de rei, são desempenhados por um tipo de mediador. Mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas. Se você for na área jurídica, você tem o juiz e você tem o réu, aquele que está sendo acusado. E no meio você tem o advogado. O advogado desempenha um papel de mediador entre o réu e o juiz. Então, estes três ofícios têm uma característica de mediação. Uma característica
de mediação. No Antigo Testamento, vemos esses 3 ofícios sendo desempenhados por pessoas comuns. Mas estes eram um certo tipo de mediador entre Deus e os homens. Cada um destes ofícios desempenhavam um papel de mediador entre Deus e os homens. Mas quem desempenhava esses ofícios no Antigo Testamento eram pessoas comuns, como nós. Mas era necessário ser escolhidos por Deus. Eles só podiam ser exercidos, então, através de uma unção. Eu quero dizer que esses indivíduos precisavam ser separados, precisavam ser escolhidos e precisavam ser consagrados para exercer estes 3 ofícios. E nenhum deles exerciam esses ofícios pela auto-unção. Ninguém se autoconclamava sacerdote, profeta ou rei. Alguém deveria conclamar eles: a profeta, a sacerdote e a rei. Pessoas não podiam se autoconclamar para esses ofícios. Eles eram escolhidos por Deus, eles eram mediadores entre Deus e os homens, mas eles eram mediadores incompletos e imperfeitos. Nós vamos entender um pouco mais à frente. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, o Novo Testamento nos ensina que Jesus é o homem indicado para ser o mediador entre Deus e os homens. E também, ao dizer que ele é o único mediador, isso nos mostra que ele é o único mediador completo, perfeito e eficaz, demonstrando então a exclusividade de Cristo nesse ofício. Então vamos começar pelo primeiro ofício, o ofício de profeta. Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, diz assim. Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, diz assim. Deus diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, dizendo a Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. O profeta era a voz de Deus para o seu povo. O profeta era o porta-voz de Deus. Deus colocava as palavras na boca do profeta e o profeta falava ao povo. Os profetas corriqueiramente iniciavam as suas declarações com a seguinte palavra: assim diz o Senhor. Se você acompanhou o estudo de Jeremias, você vai ver que por diversas vezes Jeremias dizia: assim diz o Senhor. Porque o profeta ele não fala de si mesmo, mas o profeta fala de Deus para o povo. Há profetas chamados profetas hoje que mais falam de si do que de Deus. Profetas que se autoconclamaram profetas e que falam mais de si do que de Deus. Mas não era assim o verdadeiro profeta. Deus escolheu o profeta e esse profeta era a boca de Deus para o povo. O profeta falava de Deus ao povo.
usando o termo assim diz o Senhor para deixar claro que o que eles falavam não era deles mesmos. Eles eram os porta-vozes de Deus para o seu povo. Então, o profeta era um mediador. O profeta era um mediador entre Deus e os homens, levando a mensagem de Deus ao povo. E Deuteronômio, como acabamos de ler, é dito que Deus levantaria um profeta, como Moisés, e esse profeta deveria ser ouvido. Ele colocaria sua palavra em sua boca. E se alguém não ouvisse esse profeta, Deus cobraria dele, do ouvinte. No Novo Testamento, vemos um profeta supremo, o maior profeta de todos os tempos. Esse profeta é Jesus, no seu ofício. Jesus era maior do que os outros profetas. Por que ele era maior do que os outros profetas? Porque Jesus, ele não falava a palavra, mas ele era a própria palavra de Deus encarnada. Por isso ele era maior. Ele era a própria palavra de Deus encarnada. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E ela habitou entre nós. Ele fala com a autoridade do Pai. Ele profetiza sobre o futuro. Jesus profetizou sobre o futuro, sobre o que havia de acontecer. Outro ponto que também diferencia os antigos profetas do supremo profeta, que é Jesus, era que os antigos profetas, eles não falavam de si mesmos. Eles não eram objeto da sua profecia, mas eles profetizavam sobre Jesus. Muitos profetas profetizaram a respeito do Messias que havia de vir. Então eles profetizavam sobre alguém. Mas Jesus, o sumo profeta, ele não só era a palavra, como ele profetizava a respeito de si mesmo. Ele mesmo já falava aquilo que havia de acontecer com ele. Ele era o objeto da sua profecia. Ele anunciava não só o que havia de acontecer sobre ele, mas também sobre o futuro do seu reino. Então, esse é o primeiro ofício. Segundo ofício, Hebreus capítulo 5, verso 5. Hebreus capítulo 5, verso 5 e verso 6. O ofício de sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 5, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote também era um tipo de mediador. Não como profeta. Profeta era a voz de Deus para o povo. No sacerdócio, o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. Então, o profeta era o mediador entre Deus e o homem. Deus falava com o homem por meio do profeta. E o sacerdote era o mediador entre o homem e Deus. O homem não podia chegar-se a Deus senão pela intermediação do sacerdote. Era por meio do sacerdote que o povo era aceito por Deus. O sacerdote exercia duas funções principais e específicas dentro da organização religiosa do povo de Israel. As suas duas principais funções eram o oferecimento de sacrifícios e o oferecimento de orações. Jesus foi escolhido por Deus para desempenhar o ofício de sacerdote ao seu povo, a favor do seu povo.
O texto de Hebreus, capítulo 5, verso 5 diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Deus disse, em Deuteronômio: eu levantarei um profeta como tu, a ele ouve. Deus levantou. No sacerdócio, Jesus não se fez sacerdote, é o que o texto de Hebreus está dizendo. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse. Quem conclamou Jesus, quem chamou Jesus para ser sacerdote? Não foi ele mesmo, mas foi aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus o levantou como sacerdote. É o que está sendo dito. O Pai ungiu o Filho para ser o sacerdote da linhagem do sacerdócio de Melquisedeque. Para você ser um sacerdote, você deveria vir da linhagem de Levi. Jesus, ele é um sacerdote que é da linhagem não de Levi, porque ele é de Judá, da tribo de Judá, filho de Davi. Mas nós vemos em próprio Hebreus que Jesus é da ordem ou da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei chamado rei de Salem, do qual ele abençoou Abraão, e Abraão ofereceu ofertas a Melquisedeque. O texto diz que Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Ele simplesmente aparece na história. Você não sabe de onde ele vem, e depois ele desaparece, você não sabe para onde ele vai. Abraão, o pai da fé, oferece dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, a ordem do Antigo Testamento é: o maior abençoa o menor, e o menor oferece dízimos ao maior. Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, mostrando que Melquisedeque era maior que ele. Levi vem da descendência de Abraão. Portanto, se Abraão se considera menor que Melquisedeque, logicamente, Levi também é menor que Melquisedeque. E Hebreus diz que Jesus é o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Jesus recebeu um sacerdócio de Deus, que é um sacerdócio maior do que o sacerdócio levítico. O que distinguia então o sacerdócio antigo, do sacerdócio de Jesus? Os antigos sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais para aplacar a ira de Deus. Então, se você estudar os rituais dos sacrifícios, todo dia eram oferecidos sacrifícios. Então, o povo não poderia oferecer sacrifício a Deus. Ele oferecia ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava diante de Deus. Era o mediador. Deus não aceitava se você fosse lá e sacrificasse, porque você não foi ungido para isso. Mas você levava, entregava ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava a Deus em favor do pecador, para o perdão do pecador. Então o sacerdote oferecia um sacrifício. O sumo sacerdote Jesus ofereceu um sacrifício, mas o sacrifício foi ele mesmo. Jesus ofereceu a si mesmo como Cordeiro de Deus, puro e perfeito. De um lado, o sacrifício dos sacerdotes apontavam para Jesus, que era o Cordeiro de Deus. Mas o sacerdócio de Cristo apontava para ele mesmo, porque ele era o próprio sacrifício.
Apenas para conhecimento dos irmãos, Hebreus 10, 11 e 12 diz: assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. A repetição. Ofereço hoje, ofereço amanhã, ofereço de novo e de novo. Que nunca, esses sacrifícios nunca podem tirar pecados, mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício perfeito pelos pecados. E este, Jesus, está sentado à destra de Deus. Hebreus 7, 23 também diz, de 23 a 27. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Muitos sacerdotes existiram. Porque pela morte eles foram impedidos de permanecer. Porque muitos sacerdotes surgiram. Porque um sacerdote era escolhido por Deus. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Ele alcançava uma idade e ele morria. Aí era levantado um sacerdote no lugar dele. Da linhagem de Levi. Então muitos se levantaram. Foram levantados. Porque pela morte foram impedidos de permanecer cumprindo o seu ofício. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, sacerdote ou sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios pelo povo, mas ele também oferecia sacrifício por si mesmo. Porque ele também era pecador. Jesus se diferencia destes sacerdotes por quê? Porque ele não precisava sacrificar todos os dias. Porque o sacrifício dele, perfeito, um único sacrifício perfeito já foi suficiente. Olha que interessante. O sacrifício de Jesus é perfeito. E por ser perfeito, ele é feito uma única vez. E sendo feito uma única vez, é suficiente para salvar qualquer pessoa que se renda a ele. Irmãos, vocês não precisam pagar penitências. Vocês não precisam pagar promessa. Porque o sacrifício que vocês oferecem é imperfeito. E não é aceito para a salvação. Mas um sacrifício já foi feito por você uma única vez. E é suficiente para perdoar os seus pecados passados, pecados presentes e os pecados que você ainda vai cometer. Você já pensou que os seus pecados futuros já foram aplacados perante Deus pelo sacrifício de Jesus? O último ofício, o ofício de rei. Lucas 31 a 33. Lucas, capítulo 1, verso 31 ao verso 33. É dito assim, Lucas, capítulo 1, verso 31 ao verso 33. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. O anjo está dizendo a Maria:
Você vai conceber, você vai dar à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. Este Jesus será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O último ofício que vamos falar é o ofício de rei. O rei não era autônomo. Ele não tinha autoridade suprema. Apesar de termos uma corte no país chamada Supremo Tribunal Federal, ele não é supremo. Porque ele deve prestar contas para os 3 pilares da nossa república. Nenhum governo ou a nossa estrutura de governo, seja o executivo, o presidente, legislativo, Congresso e o Senado, e o Judiciário, Supremo Tribunal Federal, nenhum deles são autônomos. Pelo menos assim deveria. Primeiro, eles estão lá por causa de nós. Ou assim deveria. Pela escolha popular. Mas um presta contas ao outro. De forma que ele não pode fazer o que dá na telha. E todos eles estão debaixo de uma Constituição Federal. Nenhum governo é autônomo. O rei não era autônomo. O rei não tinha autoridade suprema. Ele deveria governar debaixo de uma lei, chamada Lei do Rei. O rei deveria obedecer à lei do rei. O rei tinha que exercer um governo justo perante Deus, perante o povo. E ele se tornava responsável diante de Deus ao realizar o seu ofício. O rei deveria exercer o seu governo com justiça, e se ele não exercesse com justiça, desobedecendo a lei do rei, ele seria cobrado por Deus, ele deveria prestar contas a Deus. Muitos reis se levantaram em Israel e desobedeceram a lei do rei, não governaram como deveriam, não exerceram seu governo com justiça e pagaram alto preço, porque Deus castigou muitos reis. Há reis na Bíblia, como nós vimos no estudo de Jeremias, que ele teve os seus olhos furados e ele foi levado, preso, cativo para a Babilônia. E esse rei que teve seus olhos vazados, ele viu seus filhos serem mortos na sua frente. E depois teve os seus olhos vazados, para que a última lembrança que eles tivessem de visão fosse a morte dos seus filhos. Porque ele desobedeceu à lei do rei. Os nossos governantes, os reis da terra, prestarão contas a Deus de como eles exerceram o seu governo sobre os povos. Se exerceram seu governo com injustiça, para a corrupção, para fins ilícitos, para fins próprios, se oprimiu o povo, se matou o inocente, ainda que ele tenha bombas nucleares, essas bombas nucleares não poderão livrá-los do juízo de Deus que virá. Nós podemos sofrer na mão
nas mãos de governantes e podemos estar de mãos atadas. Mas estes governantes não passarão impunes diante da justiça de Deus. Com grandes responsabilidades há grandes cobranças. Que essa mensagem desperte também aqueles que exercem lideranças, para que possam saber que eles prestarão contas a alguém que é maior que eles. O ofício de rei no Antigo Testamento era um rei limitado, mas o ofício do Rei Supremo Jesus, primeiro, os reis do passado, eles não tinham autoridade suprema, eles estavam sujeitos à lei do rei, eles deveriam prestar contas a Deus. Segundo, seu reinado era imperfeito, porque eles podiam incorrer em erros. Terceiro, seu reino era temporário, eles estavam sujeitos ao tempo, um dia eles morreriam. Quarto, seu reino era limitado a um povo e a uma extensão de terra. Eles eram reis apenas de um lugar. Jesus, o Rei Supremo. Primeiro, Jesus recebe do Pai toda a autoridade, ele está em cima de todos os outros reis. Segundo, o seu reinado é justo e perfeito, ele governa com justiça. Terceiro, o seu reino é eterno, não passa, não haverá sucessores. O seu reino dura para sempre. Quarto, o seu reino também não tem limites. Ele não reina sobre uma terra ou sobre um povo específico. Ele reina sobre os céus e a terra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus não é somente um profeta, terminando, mas ele é o sumo profeta. Você tem dado ouvidos a esse sumo profeta? Deus requererá daquele que não ouvir esse profeta. Jesus é o sacerdote. Ele não é um simples sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. Ele sacrificou a si mesmo em favor do pecador. Você tem Jesus como seu sumo sacerdote? Como o sacrifício perfeito que perdoa você do seu pecado? E por último, Jesus não é apenas o rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei sobre a sua vida. Ele governa a sua vida. Que Deus abençoe então a sua palavra. Vamos orar e encerrar o culto de hoje. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela sua palavra que nos ensina, Pai, os 3 ofícios de Jesus, o profeta que nos diz aquilo que fazer, também Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote, que foi sacrifício oferecido uma única vez, porque ele é perfeito, e um sacrifício que é suficiente para nos perdoar todos os pecados, passados, presente e futuro. E Jesus, o Rei dos Reis, o Rei que governa os céus e a terra, o Rei que os reis terrenos um dia prestarão contas a esse Rei Supremo, que é o Senhor Jesus. Que possamos assim ter o Senhor como Rei em nossas vidas, possamos deixar o Senhor governar nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.